Meus caros ouvintes, leitores e telespectadores, alguns amigos chegaram a se entusiasmar com o voto do ministro Fachin no STF, defendendo a validade da candidatura avulsa e, principalmente, que o Senado não poderia rejeitar um processo aprovado pela maioria dos deputados da Câmara Federal. Ou seja, é inconcebível que a maioria de 513 deputados não tenha a mesma força que 81 senadores, sendo que cada um tem atribuições específicas. A Câmara representa a população e, por isso, os deputados recebem votos individualmente. O Senado representa o Estado e, por isso, são eleitos apenas 3 para cada unidade da federação. Poderíamos ainda citar, por exemplo, as atribuições do Supremo Tribunal Federal, que é de julgar ações que dizem respeito à violação da Constituição. Jamais se poderia imaginar que o STF pudesse ditar, por exemplo, como o Congresso deve votar e quem pode ou não ser candidato. Não é atribuição do Supremo interferir em assuntos internos tanto da Câmara quanto do Senado, mas está acontecendo. Por isso, muitos estão denunciando a tal judicialização do parlamento. O resultado de ontem no STF, permitindo que o Senado recuse o impeachment, frustrou os meus colegas. Para quem viveu dentro daquele cenário por mais de 30 anos, nada surpreende. Nem os últimos movimentos de Dilma, Renan e Janot, quanto mais do STF. Para consolar meus amigos, lembrei-lhes do seguinte: lembram do final do julgamento mensalão? Não fosse a ação corajosa do ministro Joaquim Barbosa e da presença de poucos mais que souberam reagir até o recurso dos tais embargos infringentes, os mensaleiros poderiam escapar. Em razão daquelas decisões que levaram corruptos de então para a cadeia, temia-se pelos futuros julgamentos, por razões muito simples. Ministros estavam se aposentando, novos indicados pelo atual governo estavam chegando, e unindo-se a Lewandowski, que já no mensalão mostrava por que estava ali, o risco era iminente. A autoridade e a conduta de Joaquim Barbosa confrontava-se de tal maneira que não houve outro jeito. Pressões de todos os lados e uma possível desmoralização em futuras votações com a nova composição foram apenas algumas das razões que, repentinamente, fizeram Joaquim Barbosa entregar o Supremo à sua própria sorte. Em julgamentos isolados, alguns disfarçam suas ações decretando a prisão de figurantes, mesmo alguns com alguma notoriedade, mas sem ameaçar os chefões. Quando isto está na mesa, aí o verdadeiro espírito dos jogadores aparece. Se lá Joaquim já estava em minoria, agora é esta maioria, tendo Lewandowski como protagonista, quem decide. O placar de ontem, com todas as suas evidências, reflete o verdadeiro papel da maioria que ali está e que, em última instância, é uma das causas da descrença da população na nossa justiça. Salientei aos amigos que era uma tese, mas que serviu para que eles compreendessem melhor o que está acontecendo, mesmo sem diminuir-lhes a decepção e a tristeza. Acrescentei que eles poderiam confiar, quem sabe, no imponderável. Infelizmente. Direto de Brasília, José Wojciechowski.